Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas e milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Ensinamentos do Tathagata, ensinamentos de Buda, os ensinamentos do assim como é. Né? Tathagata, um outro nome para Buda, epíteto de Buda, assim como é. Né? Hoje, 8 de abril, nós lembramos o nascimento de Buda, o nascimento de Siddhartha Gautama, 8 de abril. Na nossa tradição e pela Universidade do Japão, nós temos as datas bem delimitadas pelos estudos do nascimento de Buda. Oi, Ruth, bem-vinda. Tiago, deixa eu receber as pessoas. E aí, então hoje nosso assunto, bem-vinda, Ruth. Vocês estão se cuidando bem? Muito bom. Então nós vamos lembrar hoje o nascimento de Siddhartha Gautama, muitas vezes traduzido como Gotama, né? Que é Shakyamuni Buda. E vou falar muito assim por cima. Nós, da nossa tradição do Japão, da nossa escola, nós seguimos as orientações da universidade no Japão, que por estudos pontua dia 8 de abril o nascimento de Siddhartha Gautama, dia 8 de dezembro a sua iluminação, quando ele despertou, e dia 15 de fevereiro, quando ele entra em parinirvana, quando ele morre, né? Outras tradições budistas, eles numa data só se lembra esses 3 importantes eventos, né? O Vesak, né? Mas na nossa tradição, hoje nós temos no nosso calendário isso bem colocado, né? Então, eu vou ler um pouco como se descreve o nascimento de Siddhartha Gautama, né? Várias tradições budistas descrevem com abordagem muito especial esse nascimento, como aconteceu, desse ser muito especial, né? Boa noite, Celso. Bem-vindo. Genji, bem-vindo. Um nascimento auspicioso. De todas as tradições budistas, né, concordam plenamente o que aconteceu com a vida de Shakyamuni Buda. Para começar, que ele nasceu de um rei, né, de um rei Shuddhodana, hoje o que é no Nepal, né? Ele é do clã Shakya. Por isso que a gente fala Shakyamuni, o iluminado de Shakya, da família Shakya, do território Shakya, do clã Shakya, o iluminado do clã Shakya, Shakyamuni, né? Eu vou ler um pouquinho aqui só para vocês terem um pouco de uma forma organizada, né? O clã Shakya vivia na região norte da Índia, isso há 600 anos antes de Cristo. Norte da Índia, que faz fronteira hoje em dia com o local onde está o Nepal. O líder do clã, o rei Shuddhodana, era muito infeliz porque ele queria um filho, ele queria um herdeiro, né? Para poder seguir a mesma carreira dele como rei. Lisete, bem-vinda. Então, uma noite, a sua esposa, a rainha Maya, teve um sonho. Um sonho de um belo elefante branco com 6 marfins e que se dissolveu em seu corpo. A rainha acordou assombrada e foi conversar com o rei, descrevendo o sonho, né? Aí o rei chamou os sábios, e os sábios entenderam com este sonho que ela estava grávida, que ela teria um filho, e que esse filho seria muito especial, né? Todos reconheceram que o sonho era um sinal de que a rainha estava grávida de uma criança muito especial.
e que poderia se tornar, quando crescesse, um grande líder. No fim da sua gravidez, a rainha deixou o palácio, que era costume que na Índia, né, que as mulheres grávidas tivessem seus filhos na casa de seus pais, né? Então descreve assim: a rainha deixou o palácio de seu marido na capital de Kapilavastu e com as suas companhias, né, foi em direção à casa de seus pais para dar à luz. Um costume ainda seguido, né, como eu disse, pelas grávidas em muitas partes da Índia. Conforme passaram pelos belos jardins de Lumbini, a rainha percebeu que estava prestes a dar à luz em qualquer instante. Por isso, entrou nos jardins, apoiou-se num galho de árvore e deu à luz o seu filho. Nós temos representações bonitas disso, né? Nos livros budistas históricos. Inúmeros sinais promissores seguiram ao seu nascimento. E em reconhecimento a isso, seu pai deu a ele o nome de Siddhartha. Siddhartha aqui está traduzido como aquele através do qual tudo de maravilhoso é realizado, no sentido de Siddhartha. Nós temos aqui algumas representações de quando ele nasceu, cada passinho que ele dava surgia uma flor de lótus, teve uma forma de caminhar, né? Aqui temos uma explicação que ele levantou o bracinho direito para cima, né? Nós temos vários livros que descrevem de forma muito bonita isso, né? E ele disse, assim que nasceu, levantou o bracinho direito para cima. Nessa tradução diz assim: eu serei aquele que caminha à frente de todas as leis que possuem a virtude como raiz, né? Veja só. E inclusive nós temos, né, a comemoração do Hanamatsuri, das flores. Isso acontece no bairro da Liberdade, de dar banho no Buda Nenê, no Buda criança, né? Que é essa representação assim. Nós temos essa no nosso jornalzinho, né? Ele com o bracinho para cima, e a gente chama o Festival das Flores, que a gente comemora o nascimento de Buda e a gente dá banho com chazinho nele. Essa aqui é uma outra representação bonitinha dele aqui, ó, né? Do seu nascimento. Bom, depois vocês podem pesquisar mais um pouquinho. Então, o nascimento dele foi muito especial, né? Aí, pouco tempo depois do nascimento de Siddhartha, um eremita, que chama aqui ermitão, Asita, religioso altamente respeitado, chegou inesperadamente em Kapilavastu. Ele também havia visto sinais de um nascimento inesperado e um nascimento auspicioso, e tinha vindo até o Palácio Real para conhecer a criança, curioso que ele estava. O rei Shuddhodana recebeu Asita com muita cortesia e levou o bebê até ele. Agora imagine o que aconteceu. Quando Asita olhou a criança, caiu em prantos, chorou muito de emoção. Todos ao redor ficaram extremamente preocupados. Nossa, o que será que ele está vendo? Né? Ele falou: calma, gente. Não falou gente. Não vai acontecer nada de terrível com ele. Ele é muito saudável. Aí deu um alívio nas pessoas, né? Mas Asita rapidamente se recompôs das lágrimas e assegurou ao casal de que havia visto uma pessoa muito especial, que o garoto exibia qualidades notáveis, qualidades que o tornariam um líder ainda maior que o seu pai. E se Siddhartha deixasse a vida real e se tornasse um seguidor da verdade, seria ainda maior do que um mero imperador. Ele se tornaria uma fonte de orientação espiritual para todo mundo. Quer dizer, seria um mestre, né? Quanto às lágrimas, Asita tinha chorado por ele mesmo, porque ele já estava com uma certa idade, ele já ressentiu, ele sempre quis na vida inteira dele encontrar esse ser
tão especial que ele encontrou. Mas ele sabia que quando Siddhartha crescesse, ele não ia mais poder acompanhar os seus ensinamentos. Então ele estava chorando por ele, puxa, eu não vou conseguir desfrutar, acompanhar esse jovem, né, Siddhartha, esse homem tão especial. Mas o que acontece, né? E aí Siddhartha apresentava algumas marcas, aí eu não vou entrar em muitos detalhes, mas criou-se uma emoção muito forte, né? Aí que começa, o Shuddhodana, o rei, ele ficou muito preocupado com isso. O que será? Eu não quero que ele seja um asceta, um mestre, né? Não, eu quero que ele seja meu herdeiro, eu estou precisando de um herdeiro. Então a vida de Siddhartha Gautama sempre foi muito protegido, né? Sempre muito poupado de influências outras que segurou mesmo o filho naquela realidade que eles viviam, né? Mas Siddhartha sempre foi uma pessoa especial, no sentido assim, sempre era uma pessoa muito conectada com tudo que estava acontecendo, né? Desde a infância ele observava a natureza, os efeitos da intervenção da natureza, da terra, com o movimento, aí as formigas se movimentavam, ele ficava contemplando o passarinho que pegava a lagarta, depois o gavião pegava o passarinho, ele sempre observava a vida interconectada, sempre foi um observador, além de muito estudioso, muito culto, estudioso, e apreciador da vida, né? E aí todos vocês já conhecem a história dele, né? Que aí ele, como um jovem, ele quis saber o que tinha, né? Além das fronteiras do território do seu pai, de onde ele estava, né? E aí ele vai fazer algumas excursões e aí ele encontra a doença, a velhice e a morte. E aí nesse jovem ocorre uma grande comoção no sentido, mas qual é o sentido da vida, né? Minha esposa vai ficar doente, meu pai vai ficar doente, né? Vão envelhecer, como é que é isso? Qual é o sentido da vida? Vão morrer? Qual é o sentido da vida? E esse jovem ficou extremamente afetado com essa realidade, aí ele viu um renunciante e não teve jeito, né? Muitos de nós, a gente encontra algumas realidades, a gente se volta, não quer nem se envolver, né? Ele não, ele ficou tão assim, instigado, qual é o sentido da vida? Aí viu o renunciante, o medo do pai, justo o que ele foi ver, que era um monge, né? Um praticante de um yogi, né? Um praticante da verdade, na busca da verdade. Ele olhou para esse renunciante, eu vou seguir, eu vou ser um renunciante. Não teve jeito. E aí, né, ele saiu de casa, escondido e tal. E o pai, sabendo disso, mandou uns guardas, né, uns acompanhantes lá do reino dele para acompanhar o Siddhartha, disfarçados também como renunciantes. Mas a história aí segue. O que eu quero dizer para vocês, né, na provocação hoje do Facebook, transformando motivações. Essa motivação de Siddhartha Gautama, qual foi essa motivação? Foi por meio de uma grande pergunta, de estar extremamente instigado para compreender qual é o sentido da vida. Isso o mobilizou. Ele já era muito mobilizado naturalmente pela vida que ele tinha, por tudo que ele era envolvido lá, muito culto, esportista, né? Era casado, amava o seu filho, ele tinha a sua vida apreciativa, né? Mas ele encontrou essa realidade que ele não estava pronto para encontrar, né? E aquilo o instigou. O que muitos se fecham e não vão atrás dessas dores da velhice, a doença e a morte, são 3 realidades que nós todos temos até hoje, dúvidas e inseguranças e medos, né? Como nós estamos vivendo o Covid-19, a doença, como nós estamos vendo o idoso ainda mais morrendo, né? O limite do idoso e a morte. Nós até hoje somos acometidos por essas 3 verdades, essas 3 realidades. O que nos motiva a evitar a velhice, a doença e a morte? E nós temos grandes motivações na nossa vida para não olharmos de frente essa realidade da doença, da velhice e da morte.
e nos refugiamos em tantas coisas, né? E o tempo passa, mas a gente não aceita que a gente envelhece, que a gente também vai adoecer de uma forma ou de outra. Fazemos de tudo para não adoecer, claro, né? Nos cuidamos para não adoecer, mas chega um momento que os nossos órgãos não dão conta, ou nós temos doenças que nos incomodam, né? Até a morte. Mas ele tinha uma grande busca dentro dele de entender o sentido da vida, né? O sentido da vida. Se temos essas fragilidades todas. E aí ele identificou um renunciante, o motivou, foi o start, foi o estalar dos dedos, né? Ele fez uma conexão. Por meio desse caminho eu vou conseguir entender a verdade. Quais são os caminhos que nós estamos vendo hoje nesse isolamento social que nós estamos vivendo? Quais são os nossos starts? Nós estamos permitindo ter alguns starts, alguns insights, alguns portais estão se abrindo dentro de nós diante dessa realidade do isolamento social, desse vírus. Estamos testemunhando mortes, a Itália, né? Outros países que os idosos estão morrendo, jovens, o que está startando alguma emoção em nós? Ou apenas o medo? Ou apenas a aversão? Quando eu vejo exemplos de artistas ou vizinhos desenvolvendo trabalhos, ou as campanhas de cesta básica, isso eu me emociono muito, sabe? Eu acho que muitas pessoas estão se emocionando, então eu acho que nós estamos tendo alguns starts especiais, alguns insights especiais nesse momento. E que a gente esteja atento a esses insights, a esses despertares, a essas emoções que surgem e depois vão, porque o medo está muito forte. Aí você vê um exemplo, mas você não dá atenção. A pergunta é, que portais nós estamos abrindo dentro de nós ou que portas estamos fechando dentro de nós, né? Então, Shakyamuni Buda Siddhartha, que hoje é o assunto, porque é o aniversário dele hoje, desse jovem Siddhartha, apreciador da vida, um jovem saudável, apreciador da vida, que quis seguir um renunciante, porque por meio do renunciante ele entendeu que seria um caminho. Mas mesmo por meio de renunciantes, por meio de práticas extremamente radicais naquela época, né? Mesmo assim, ele também parou, né? Quando ele viu, seguiu vários mestres, vários professores, várias orientações, numa linguagem mais agora ocidental, vamos dizer assim, né? Seguiu vários professores, a prática de yogis extremamente duras, radicais, né? Ele chegou um momento que ele era pele e osso, né? E ele falou assim, pera, mas eu não estou bem. Ele levantava, ele era muito fraco, né? Até que uma pastora passando por lá, Sujata, nome dela, olhou para ele e viu que ele estava tão fraco. Outra coisa, uma terceira pessoa entra no jogo da vida desse jovem, percebe a sua fragilidade. Então, Buda Shakyamuni se tornou Buda graças a todas essas circunstâncias, né? Aí ela ofereceu uma papa de arroz, e ele aceitou a papa de arroz. Todo mundo, os colegas, não, mas ele é um fraco, mas é um príncipe, né? Ele não é de aguentar as coisas duras. Não. Siddhartha tinha muita clareza. Eu falei, se eu não me alimentar e se eu morrer, eu não vou descobrir. Não vou descobrir o caminho, né? Nessa limitação dele, ele aceitou a papinha de arroz, o alimento, se recuperou e aí ele se levantou. Ele se recuperou e voltou a sentar. E aí ele largou qualquer método, né? Não vou seguir isso para aquilo, não. Ele sentou
e aí abandonou corpo e mente. E aí, depois de 7 dias e 7 noites, no 8º dia, ele teve o grande despertar, né? A grande experiência. Mas essa experiência ela vem de todo esse esforço contínuo desse jovem determinado que queria acessar a grande verdade, né? Acessar a grande lucidez. Eu, a grande terra e todos os seres nos tornamos o caminho, né? Então esse grande despertar desse jovem, que ele foi determinado, e aí ele compreendeu, ele acessou essa consciência. Então, a gente convida vocês a fazer o zazen, as práticas de meditação, a respiração profunda, para que vocês e todos nós, né, abandonemos todas essas toras, esses troncos, essas portas pesadas que estão nos levando, nos fechando para uma experiência que está se revelando para nós no nosso cotidiano. Nós estamos tendo oportunidades de grande crescimento. Eu estou lendo aqui uma mensagem que a pessoa está dizendo assim: quando alguém descobre um câncer, entende o que é a vida e possibilidade da morte. Quando vemos nossos parentes envelhecer, sim, eu não posso continuar lendo a sua mensagem, ela é um pouco mais longa. Quando a gente tem uma doença, minha família toda teve câncer, né? Eu tive um câncer de mama em 2001, meu pai teve de pâncreas, faleceu em 87, né? Minha irmã tem um tipo de câncer também no músculo. Então nossa família, de um tempo, desde o meu pai, que um ou outro irmão se descobre um problema nesse sentido. Mas foi o momento que eu mais produzi, mais criei na minha vida quando eu estava fazendo o tratamento. Eu tinha um contentamento, eu apreciava cada minuto. A doença nos leva a apreciar cada minuto. O que eu faço com a minha vida se eu tenho um limite? O limite, gente, está a qualquer momento. Uma bala perdida, uma queda na escada, você morre do nada. E quando você tem uma doença, ainda você tem a oportunidade de observar os limites da sua vida, né? Então, a doença nos leva ao crescimento se nós tivermos sabedoria para lidar com ela, né? Quando os pais envelhecem, no caso da nossa mãe que teve Alzheimer, né? É terrível. Quem testemunha a questão do Alzheimer, você fica junto nessa doença, é muito terrível. Então, quando a gente testemunha essas realidades da vida, que tudo é transitório e passageiro, hoje eu vejo, eu estou aqui, minha mãe está aqui comigo, eu falo em cima de tudo que ela me ensinou, né? Minhas células, minha cor de pele, meu sangue que circula aqui, toda a minha genética, a mamãe está aqui, está falando com vocês, meu pai também. A gente passa a adquirir uma outra dimensão de vida. Então, quando Siddhartha Gautama tem uma pergunta dentro de si, e eu pergunto para vocês, qual é a pergunta de vocês? Qual é o medo de vocês? Qual é o nosso medo diante desse Covid-19? Qual é o nosso medo? Essa é a pergunta de hoje. Eu tenho medo de quê? Perder o emprego é real, né? Muitas pessoas estão perdendo emprego, estão perdendo situações que parecia que tinham governabilidade, mas será que tinham mesmo governabilidade? Né? Tornamos fixos uma série de circunstâncias. Hoje o nosso fundo de garantia, funcionários que nós somos do Estado não serão, né, aplicados no fundo, porque nosso dinheiro vai ser deslocado para outras, recolhimento de fundo, né, para outras áreas, para atender essa questão da Covid. Quer dizer, está tendo todo um remanejamento do uso de recurso público. Enquanto a gente tem uma certa condição, você vai levando, e outros que não têm. Então, se revendo a questão dos recursos das campanhas políticas, é isso aí. Nós estamos num momento que está mexendo com muitas coisas que aparentemente aparentemente seguras. Sim, perdemos nossos pais, como estão dizendo aí, perdemos nossa mãe, perdemos condições que agora o voo seu é livre, né? Mas eles continuam na gente. Então a pergunta
é essa, diante de tudo que está sendo tirado de nós. Diante de tudo que parecia seguro. Qual é a minha pergunta? Como eu lido com isso? Quais são as sinapses de sabedoria que estão me passando? Que portais estão sendo abertos? Que experiência que eu tenho que aprender? Mas não é eu tenho que aprender. Shakyamuni Buda, Siddhartha Gautama, ele foi por um caminho por determinação. Não foi porque ele tinha que ir. A pergunta dele em relação ao sentido da vida era tão forte, né, que não foi uma obrigação. Ele foi fluindo com os professores e foi mergulhando com determinação. Então, a pergunta hoje é essa. Hoje é 8 de abril, lembrei o nascimento desse jovem, de Siddhartha, dessa criança, né? E que teve uma juventude saudável, muito bem num ambiente, era um príncipe, mesmo sendo um príncipe, com tudo que tinha, com toda a segurança que ele tinha a pergunta, mas vamos adoecer, vamos envelhecer e nós vamos morrer. O que eu faço com isso? Né? Ele não ficou com essa pergunta sem resposta. E ele se colocou nesse caminho, olhou um renunciante. E aí foi a sinapse que ele precisava para seguir o caminho. Não que nós tenhamos que ter olhar para o renunciante, mas a gente tem que ter um olhar para qual o caminho que nós estamos trilhando na nossa vida. E essa oportunidade que nós estamos vivendo, transformar essa oportunidade em abrir portais de consciência, de olhar em profundidade, que é essa palavra a gente vem dizendo em todos os nossos encontros, né? Tenho apresentado aqui a Agenda 2030 das Nações Unidas e hoje o objetivo é consumo e produção responsável, né? Produção responsável, o que eu consumo e o que eu produzo é responsável. Eu pergunto a vocês, o que vocês estão consumindo nesse momento? Que ideias vocês estão consumindo? Que programas vocês estão consumindo? Que ideias, que conselhos? E estão produzindo quais palavras? Estão produzindo quais ações? Um colega, o marido de uma querida colega minha, mandou um WhatsApp e disse assim que ele trabalha aqui numa região aqui do Butantã, num trabalho de mediação, de conflito de duas realidades muito grandes que tem aqui na nossa região, de uma classe média e de condições precárias de vida de favelas, né? E ele vive transitando nesse meio, buscando a conciliação dessa convivência mais pacífica e não uma convivência tão polarizada, né? De brigas de vizinhança por condições econômicas. Então ele tem um trabalho, ele se alimenta disso, como também ONGs que estão soltando campanhas para a gente ajudar em relação às cestas básicas, eles estão se alimentando disso e produzindo esse tipo de iniciativa. Vocês e todos nós estamos em casa, o que nós estamos fazendo deste tempo? Ontem foi o Dia da Saúde, né? Dia Internacional da Saúde, agradeci médicos, enfermeiros, toda a teia da saúde que está morrendo por nós, né? Jovens morrendo, enfermeiros, enfermeira, como aquela moça que eu venho falando, a Delita, né? Aqui. Mas também, como lembraram no Facebook, os monges, monjas, todos aqueles segmentos de tradições religiosas que estão jogando boas mensagens para nós, né? Nós estamos tendo boas mensagens de várias origens. Então a pergunta é, quais portais você está abrindo nesse caminho, nesse período? Não, nem percebi que tem portal nenhum, não percebi nada. Eu estou dando conta aqui do meu filho, da minha filha, que está extremamente agitada. Meu marido está estressado, minha esposa está... E a gente está com essa demanda, né? Essa demanda, porque quantos dias já nós estamos nessa condição? Quando começa, vai. Agora, acho que a gente está meio que no limite da tolerância, né? De conviver. Vamos dar o salto? Transcender isso, que não é fácil, né? Que não é fácil. Então se alimentem
de bons exemplos, de boas ideias. Vão atrás, não desanimem, gente. Vamos continuar com essa determinação, com essa perseverança e aproveitar desse momento, acessar a nossa natureza, que ela é infinita. Jasmine e Liste, meus cachorrinhos, estão aqui reagindo a sons que passam aqui na frente da minha casa, né? Eles estão agitadinhos também. Para a agitação deles a gente cuida com carinho, né? E eu ainda passeio com eles. Aqui não tenho, onde eu moro não tem muita gente, né? É um bairro bem sem movimento. Saio com máscara e saio com os dois, né? E quando eu chego aqui em casa eu limpo as patinhas e tudo. E ele passou também água e com um pouquinho de cândida no chão aqui, tomando todas as precauções. Mas eles precisam descomprimir, né? Eles reagem aos sons, né? E latem, reagindo. Então, como é que nós estamos reagindo, né, a tudo que existe? Nós estamos ação e reação? Ou estamos observando e estabelecendo conexões neurais, estabelecendo insights de sabedoria e de reconhecimento que está difícil? Como Siddhartha Gautama reconheceu a grande dificuldade da doença, da velhice e da morte, mas ele encontrou um caminho. Tanto é que esse caminho, 2.600 anos, gente. O budismo é recente, os ensinamentos de Buda, né? Buda significa desperta em sânscrito. Então, da nossa condição, vamos despertar para essa realidade. E aqui também, assistam os outros dias, né? Que eu venho trazendo algum conteúdo aqui, da respiração profunda, que ajuda muito, que dá... O pessoal tá falando aqui, os meus uivam, os bichinhos, né? Os bichinhos, eles se manifestam. Mas que nós não sejamos nesse nosso nível dos bichinhos, né? A gente tem que se manifestar, tem que reagir, mas com propriedade, com observação, reduzindo a ansiedade das pessoas, né? Compreendendo as tensões dos nossos companheiros, das nossas companheiras, criar ideias para lidar com as crianças. Como é que a gente lida com as crianças, né? Para mim, o que está sendo um pouco mais delicado é isso. Como é que os pais estão lidando com as crianças, né? Olha lá, o pessoal aqui tá comentando. Outra que tem 7 cães. Eu realmente gostaria de saber como é que tá lidando com esses cães aí. Você sabe que não pode ficar passeando assim direto nas ruas. Mas enfim, vocês estão participando bastante. Mas eu gostaria disso, né? Que nós observássemos que escolhas estamos fazendo nesse momento, né? Quais são os nossos medos? Ao mesmo tempo, quais são os nossos desejos de sabedoria e de descoberta? Vamos por aí. É uma oportunidade extremamente rica que nós estamos vivendo. Hoje, praticamente, eu não li a Agenda 2030, mas como hoje é o aniversário de Shakyamuni Buda, a gente percebe o que é aquela sensação de busca de resposta, né? Mas para você encontrar suas respostas, vocês têm que colocar no caminho de pessoas que trilharam esse caminho também. É lógico que você não vai pôr uma cabeça sobre a sua cabeça. A sua cabeça tem as sinapses neurais, tem a lucidez, mas dê chance para que ela desperte, que ela flore. Para isso a gente recomenda a respiração profunda e meditação, o zazen, né? Então, não se descuidem, cuidem-se bem. Essa questão de pessoas que estão andando de bicicleta, vi alguns comentários aqui, caminhando e correndo. Gente, não é para fazer nada disso, não é para ficar circulando. Por favor, cuidem-se bem. Nós estamos num período de ascendência de curva, esse período de abril, tá? Vamos nos cuidar? Esse é o nosso compromisso. E aproveitem esse momento como portais se abrindo para nossa consciência. E nós estamos sendo extremamente instigados e cutucados.
Apreciem essa oportunidade. Tá bem assim? Vocês estão sendo o nosso caminho neste momento, caríssima. Todos vocês, nós todos juntos. Se não tivéssemos essa crise, essa situação toda, nós não estaríamos nos compartilhando aqui. Nós estamos juntos, juntas nesse movimento. Portanto, apreciem como um grande desafio, como oportunidade. Ok? Estudem. Quando eu colocando essa agenda 2030 para pensar, puxa vida, o que eu posso fazer para ajudar nessa transformação? Primeiro com a gente mesmo, nos transformando, né? Nos entendendo, nos conhecendo, sabendo nossos limites, nossos medos, né? Mas pratique a respiração profunda. Shakyamuni Buda chega o momento que senta, reconheceu que se ficar fraco e doente não vai acessar, né? Mas ele se recuperou. Inspira e expira. Perceba todas as suas limitações com carinho, com acolhimento. Seja generoso, generosa com você nesse momento. Tenha paciência com você e com as pessoas que estão ao seu lado. Inspira e expira com amorosidade isso tudo. Tem uma pessoa comentando aqui, é meio complicado para a saúde mental ficar preso em casa e sair para fazer um pouco de exercício. É bom. O que eu faço com você? Hein? Não estou ensinando exercício dentro de casa? Então, pois é. Aí você vai sair, outros vão sair junto, percebe? Então, preste atenção em fazer exercício fora de casa. É lógico, quem não tem quintal, está num apartamento, tem que tomar sempre muito cuidado, tá? Os argumentos são muitos para nós. Vamos só perceber se a gente está fazendo um bem, né, ou não. Mas cuidem-se bem, para termos saúde mental. O sol faz falta mesmo para nossa fotossíntese, né? E caminhar também faz bem, com certeza. Mas, como a gente diz, devemos ficar em casa. Como caminhar um pouquinho e voltar? Como é que é isso? Esse vai ser para o nosso próximo assunto. Observem aquele corredor que ficou correndo no quintal, né? Quem tem casa ainda tem alternativa. Quem tem apartamento é mais difícil mesmo. Então, veja horários que não tenha muita gente na rua, mas alguma coisa que seja curta, não longa, tá? Como eu observei lá na Zona Oeste, pessoas correndo na hora, no meio do dia, né? Então, percebam, vamos lá buscar ajuda, tá bom? Em relação a isso? Ok. Então, que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado. Cuidemos-nos bem. Deixa eu ver. Ainda quero ter esse conteúdo todo do budismo para fazer uma live assim. O conteúdo do budismo é o que nós estamos vivendo, gente, tá? Como é que a nossa mente está recebendo e lidando com tudo isso, viu? O budismo é a sua vida. Como conhecer a sua vida com sabedoria e com cuidado. Boa noite, gente. Bom descanso e até amanhã. Cuidem-se bem.